Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para sempre considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo nós estaremos considerando a parte Faça seu melhor no ministério da semana 19 a 25 de setembro. Então vamos para o nosso vídeo e vamos ver como é que fica essas demonstrações. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, e que Jeová sempre possa estar abençoando a cada um de vocês. Nesse vídeo nós vamos fazer Faça seu melhor no ministério. Estaremos considerando a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então vamos iniciar com a primeira conversa. Então a nossa apostila diz assim: use a sugestão da sessão Conversas sobre a Bíblia da campanha para iniciar estudos bíblicos. O orador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E a lição a ser considerada é a lição 7. Lição número 7, que é use informações verdadeiras. Então vamos ver essa demonstração e vamos ver como é que fica. Então o nome do publicador é Mateus e do morador é João. Então inicia assim: Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Mateus e hoje tiramos essa manhã para fazer uma pergunta bíblica para os nossos vizinhos. Então João diz assim, bom dia. Agradeço a sua disposição de querer ensinar a Bíblia, mas eu não acredito na Bíblia de vocês. Então Mateus ele diz assim, entendo a sua opinião, mas o que te leva a pensar isso? Então João diz, a maioria das pessoas dizem que a Bíblia de vocês é adulterada. Então Mateus fala, entendi, mas e você? O que você acha? Então João diz, eu na verdade não parei para analisar ainda. Mateus, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, está com sua Bíblia aí? João diz, sim, está aqui, vou pegá-la. Então ele pega a Bíblia e Mateus diz assim, excelente. Vamos ler juntos então o texto do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto, após a leitura você diz assim, então, mudou alguma coisa na sua Bíblia durante a leitura desse versículo? João diz, não, está escrito a mesma coisa. Então Mateus continua, sim, a nossa Bíblia ela não é adulterada. Ela só dá mais ênfase ao nome de Deus, que é Jeová. E para você perceber, nesse texto que lemos, vimos que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. E quem disse isso foi o próprio Deus, Jeová, demonstrando assim que Deus, Jeová, ele deseja que sejamos felizes para sempre. Você acredita nisso? Então João diz, com certeza, se é a Bíblia que diz. Aí Mateus continua assim, João, eu gostei muito de conversar com você. Gostaria de passar aqui outro dia para te responder uma outra pergunta. Podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Então aqui você finaliza a sua demonstração, que foi a primeira conversa. Então note agora a lição que estava sendo considerada, que é a lição número 7. Vamos fazer uma análise dela. Então, como dito, o tema, use informações verdadeiras. Então, o que deve ser feito? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Então, como se pode fazer isso? Use fontes de informação confiáveis. E qual é a fonte de informação mais confiável que nós temos? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o primeiro ponto diz exatamente assim,
Baseie o que você fala na palavra de Deus, lendo na própria Bíblia quando possível. Se você usar uma informação científica, uma notícia, uma história, outra informação, verifique se ela é confiável e atualizada. Então percebemos nessa primeira conversa que Mateus, ele poderia ter pegado talvez um assunto científico, porque também a palavra de Deus é científica, uma notícia, uma história, mas ele usou um texto específico, que é o texto da campanha, né? Fez com que o morador pegasse também a Bíblia e junto eles compararam que aquele versículo não mudava, independente da Bíblia que estava sendo usada. Então ele usou uma fonte confiável e na própria fonte confiável ele baseou a sua conversa. O segundo ponto diz assim, ó, não altere as informações. Então, se você for explicar o texto, você tem que explicar de acordo com a palavra de Deus, principalmente, e de acordo com as publicações que nós temos do escravo fiel e prudente. Então, na pregação, imagine perguntas que podem surgir. Então, o João ele fez uma indagação querendo saber por que a nossa Bíblia era adulterada. E isso pode acontecer muito. Acontece no nosso território, imagino que também aconteça no de vocês. Então, esteja preparada. Demonstre o que você pode fazer numa situação parecida. Então, se o morador fizer uma pergunta e você não souber responder, seja humilde e diga que você vai pesquisar e responder o assunto depois. Mas seria bom que você soubesse responder na hora, para que o morador pudesse ficar mais satisfeito. Então, conseguimos perceber que, nesse ponto, Mateus se saiu muito bem. E se você também aplicar as informações da brochura, com certeza também você sairá. Então vamos dar continuidade agora e vamos fazer a revisita. Então a revisita diz assim, ó, continue o estudo bíblico iniciado na primeira conversa, usando a lição 1 da brochura Seja Feliz para Sempre. E a lição a ser considerada da brochura é a lição número 9, que é use desenhos, fotos e vídeo. Então vamos fazer essa demonstração. Então inicia assim, ó. Mateus fala: Bom dia, João, tudo bem? Então João diz: Tudo bem, Mateus. Que bom que você veio. Mateus diz: Promessa é dívida. E aí, meditou sobre a pergunta que deixei? Então João diz: Sim, e muito. E percebi que não temos motivos para não acreditar na palavra de Deus. Ela, com certeza, é a palavra de Deus. Mateus, que bom que você pensa assim. Vamos ver então a resposta a essa pergunta na palavra de Deus também? Pega aí a sua Bíblia e vamos ver juntos o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então você lê o texto. Após o texto, você diz assim: Percebeu, João? A Bíblia inteira é proveitosa para a nossa vida. Olha só que interessante essa brochura. Seja feliz para sempre que eu estou trazendo. Eu trouxe uma para você também. Aqui na lição 1 tem o tema Como a Bíblia pode ajudar você. Aqui no ponto 4 fala como a Bíblia pode responder às nossas perguntas. Veja só que vídeo interessante que tem o tema. Não perca a esperança. Então vamos ver esse vídeo e depois eu vou te fazer uma pergunta. Então, finge que viu o vídeo, né? Após o vídeo você diz assim: Percebeu, João? O que ajudou essa professora a responder às suas perguntas? Então João diz: foi estudar a palavra de Deus e deixar que uma testemunha de Jeová lhe ensinasse. Então Mateus diz: Isso mesmo, João. A Bíblia também nos aconselha a buscar respostas. Veja só o que diz o livro de Mateus 7,7. Pegue a sua Bíblia aí e vamos ver juntos. Então lê esse texto também. Após a leitura do texto, você diz assim: Notou?
Jesus ele fala que devemos persistir em buscar respostas na Bíblia Sagrada, pois assim iremos obter todas as nossas respostas. Você pessoalmente gostaria de obter alguma resposta à sua pergunta? Então João diz: sim, na verdade são muitas, mas eu acho que a principal para mim é por que morremos. Mateus diz: essa realmente é uma boa pergunta, e é uma pergunta que a maioria das pessoas querem saber. Vamos fazer o seguinte: no próximo sábado eu passo aqui e respondo a essa pergunta à base da Bíblia, tá bom? Então aqui a gente finaliza a revisita. Então vamos fazer a análise do ponto que está sendo considerado na brochura, que é o ponto 9. Use desenhos, fotos e vídeo. Então o que deve ser feito? Use desenho, fotos e vídeos para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil. Então como posso fazer isso? Escolha bem o que você vai usar. Então, se você vai usar uma foto, use uma boa foto, gráficos, diagrama, mapas. Vocês perceberam que aqui nessa demonstração foi usado o próprio vídeo, né, que aparece lá na brochura. E ao fazer isso, fez com que João ele entendesse melhor, né, como encontrar respostas às suas perguntas e quem poderia lhe ajudar a obter essa resposta. Então, na pregação, faça perguntas para ajudar a pessoa a entender os pontos importantes. Percebeu aqui que Mateus, após o vídeo, ele considerou o livro de Mateus 7,7 e depois perguntou, né? Você gostaria de obter alguma resposta à sua pergunta? Então, ao fazer isso, ele também deixou com que João se expressasse e ele conseguiu entender qual era a primazia de João, né? Era entender por que morremos. Então, na verdade, o vídeo, fotos e gravura tem que ter esse objetivo, fazer com que a pessoa ela entenda melhor aquilo que pode ser útil para a vida dela. Então, se você for usar algum desses pontos, faça com que o morador tire proveito disso, para que assim você também possa atingir o seu ponto, se estiver sendo considerado nessa lição número 9. Então, conseguimos perceber que Mateus ele também conseguiu sair muito bem, porque usou exatamente as informações da brochura. Vamos dar continuidade e vamos fazer agora o estudo bíblico. Então, o estudo bíblico, na apostila, traz a informação Seja Feliz para Sempre, que é a brochura, né? Lição 7.5. E a lição que está sendo considerada é a lição 19, Toque o coração das pessoas. Então, vamos ver como é que fica o estudo bíblico. Então, se inicia assim. Então, Mateus diz: Olá, João, tudo na paz? Como você está? Então, João diz: Estou bem, Mateus, graças a Deus. Depois do nosso último estudo, que vi que Jeová não causa morte, mas deseja nos salvar, estou muito mais esperançoso. Até minha esposa gostou do assunto. Então, Mateus diz: Que bom, João. Essa é a sensação de obter respostas na Bíblia. Nos dá paz, tranquilidade e certeza do cumprimento dos propósitos de Jeová. Então, João apenas concorda. Verdade. Mateus continua: Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na lição 7. Conheça mais a Jeová. Nós estamos no ponto 5. Jeová tem qualidades maravilhosas. Você pode iniciar lendo para nós esse parágrafo, por favor. Então, leia ou não o parágrafo. Essa você decide, né, o que vai fazer. Então, após a leitura, você diz assim: Excelente leitura, João. Vamos fazer, então, primeiramente, a leitura desse texto que aparece aí. Êxodo 34, do 4 ao 6. Então, após a leitura do texto, você diz assim: Então, João, quais foram algumas qualidades de Jeová que Moisés aprendeu? Então, João diz: Bem, Moisés ele ouviu Jeová dizer algumas de suas qualidades.
tais como Deus misericordioso, compassivo, paciente, amor leal e verdade. Então Mateus diz: isso mesmo. E qual dessas qualidades de Jeová você mais gosta? João diz: olha, dessas que Moisés ouviu, eu acho a paciência e percebo como Jeová está sendo paciente comigo. Então Mateus diz: essa realmente é fantástica. Se não fosse essa paciência de Jeová, nem eu estaria aqui, considerando com você essas informações. Jeová, ao longo do tempo, tem nos dado oportunidade de lhe conhecer, pois ele deseja que todos sejam salvos. Como Jeová ele tem sido paciente em sua vida, João? Então João diz: bem, posso citar o nosso primeiro encontro, onde eu fui agressivo com você, fazendo acusações falsas a respeito da Bíblia de vocês. E você, com paciência, me mostrou exatamente o contrário e me ajudou a entender que isso não era verdade. E por meio da Bíblia, você já me mostrou várias respostas de perguntas que eu tinha dúvida. Se Jeová não fosse paciente comigo, eu não estaria tendo essa oportunidade. Então Mateus diz: verdade. E perceba que Jeová também me ajudou a ser paciente naquele momento e te mostrar que não era da forma que você pensava. Isso mostra para nós, João, que agir de acordo com as qualidades de Jeová, praticando em nossa vida, nós iremos fazer sempre o certo. E quando isso acontece, o resultado é positivo. Veja agora, somos amigos e estamos conhecendo e praticando as qualidades de Jeová. João diz: verdade. E como fico grato por Jeová ter sido paciente comigo. Então aqui a gente finaliza o estudo, certo? Vamos agora fazer a análise da lição e ver se Mateus conseguiu aplicar isso na sua parte. Então a lição que está sendo analisada é a lição 19. Como dito, tem o tema Toque o coração das pessoas. Então o que deve se fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. E como podemos fazer isso? O primeiro ponto diz assim, faça perguntas que os ajudem a analisar seus sentimentos. Então conseguimos perceber que Mateus ele fez exatamente isso, né? Por exemplo, Mateus ele disse assim, como Jeová tem sido paciente em sua vida? Então, ao fazer essa pergunta, Mateus ele vai conseguir analisar os sentimentos de João por trás de sua resposta. O segundo ponto diz assim, ajude as pessoas a ter a motivação correta. Então, diz assim o ponto, ajude-os a fazer o que é certo pelos motivos certos, raciocine com elas em vez de repreendê-las. E no final de sua apresentação, elas não devem se sentir envergonhadas, mas sim encorajadas e dispostas a dar o seu melhor. Percebeu que João, ele diz que Jeová tinha sido paciente com ele pelo fato de deixar, Mateus ajudá-lo a entender que a Bíblia não era adulterada. Então Mateus, quando deu a sua resposta final, ele não, vamos colocar assim, ele não humilhou João, ele não fez com que João ficasse envergonhada pela agressividade inicial que ele tinha tido na primeira conversa. Mas ele raciocinou e mostrou a importância de tanto João quanto Mateus ter sido paciente. Então ele ajudou João, mas não repreendeu e nem deixou João envergonhado. E o terceiro ponto diz assim, deixe que Jeová seja o foco. Ajude as pessoas a ver as qualidades e o amor de Jeová nos princípios. Incentive as pessoas a levar em conta o sentimento de Jeová e querer fazer o que agrada a ele. Então Mateus mostrou para ele que quando eles colocam em prática aquilo que Jeová tem de melhor, que são as suas qualidades, o resultado sempre será positivo. No finalzinho diz assim, faça perguntas para descobrir o que a pessoa acredita. Preste atenção na sua resposta. Vá com calma. Vai ser mais fácil a pessoa se abrir com você se primeiro você ganhar a confiança dela. Perceba
que João já tinha confiança em Mateus. Note que o estudo já estava na lição 7, então ele já tinha uma certa afinidade e com certeza também já eram amigos. Então, Mateus não foi evasivo, quando fez as perguntas, mas foi muito tranquilo, sem entrar demais na vida de João. Ele conseguiu obter as respostas na qual ele precisava para ajudar João. Então, meus irmãos, percebemos que Mateus também, ele saiu muito bem na sua lição. E se você também praticar e aplicar aquilo que a brochura pede, você também sairá muito bem. Então, chegamos ao fim da parte Faça seu melhor no ministério. Espero que tenha facilitado a sua preparação. Se você tiver uma designação, a sua designação, e que Jeová possa abençoar a sua parte, a sua apresentação, que você também possa ir muito bem e o resultado final seja positivo também. Obrigado a todos por estarem aqui. Gostaria de incentivar, se você é novo no canal, a se inscrever, deixar o seu like, fazer seus comentários, ative o sino, para que você possa também estar recebendo notificações de vídeos novos, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.